Vamos meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador. Eu quero hoje meditar com você na oração chamada Pai Nosso. Queremos fazer uma aplicação prática da oração do Senhor, para que você entenda qual o objetivo do Senhor, qual o objetivo de Cristo Jesus em deixar-nos esse modelo. Vale ressaltar, irmãos, que a oração do Senhor, também conhecida como oração do Pai Nosso, é o modelo de oração deixado por Cristo. É o modelo deixado por Cristo para que nós possamos ter como referencial a forma correta de nos aproximarmos de Deus e falarmos com o Senhor e apresentarmos diante do trono nossas petições, nossa adoração, o nosso louvor. Amém? A oração, irmãos, não é apenas para pedir ao Senhor. Muitos entendem que oração é para pedir ao Senhor. Eu oro para pedir. As pessoas entendem que todas as vezes que vão orar é preciso pedir alguma coisa. Mas eu quero afirmar para vocês que é também necessário orarmos com o coração cheio de gratidão, com o único objetivo: agradecer ao Senhor pela sua graça, agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos entender, irmãos, que é preciso orarmos, adorando o Senhor, louvando o Todo-Poderoso, engrandecendo o Mestre, exaltando o Criador, e fazermos isso com todo o nosso coração. É evidente que, para termos acesso ao trono de Deus, é requerido de cada servo, é requerido de cada homem sobre a face da terra, que tenha um coração lavado, um coração purificado diante do Senhor. E se você quer ter acesso ao Mestre, e se você quer falar com o Senhor, e ser ouvido pelo Todo-Poderoso, é preciso arrepender-se dos teus pecados, confessá-los ao Senhor, e deixá-los. Quando agimos dessa forma, nós abrimos a porta do nosso coração e a conexão é estabelecida com o Todo-Poderoso. O canal do contato é estabelecido com Deus. Mas nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer forma, excetuando aqueles que conheceram o Senhor e chegam diante de Deus com seus fardos pesados, com a sua vida suja, mas buscando a purificação, buscando a restauração. A estes o Senhor tem prazer em atender e mover nas suas vidas. Mas àqueles que já conhecem a palavra, a estes, se estão em pecado, com certeza não têm comunhão com o Todo-Poderoso. E Cristo Jesus, irmãos, no seu dia a dia, ensinando o homem qual a melhor forma para aproximar-se do Todo-Poderoso, Cristo deixou-nos diversos ensinamentos profundos, maravilhosos, extremamente importantes para que possamos desenvolver uma vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E também, amados, ensinou-nos a orar. O Senhor ali, junto com seus discípulos, Ele parou e disse: hoje quero que vocês aprendam a orar. Hoje eu quero que vocês aprendam a orar. Que vocês saibam como falar com o Todo-Poderoso. E nós vemos esse ensinamento de forma tão clara em Mateus capítulo 6, versículos 9 até o 13. E eu quero ler com vocês. Ouça com atenção. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos,
Aqui está o ensinamento de Cristo. Aqui está o ensinamento do Senhor, o ensinamento que precisa entrar em nossos corações, que precisa fazer parte da nossa vida. É preciso trazer esta palavra do Eterno para dentro do nosso ser e sermos dominados por ela. Mas quando nós vamos observar um pouco mais atentamente, veremos que o Senhor nos mostra diversas facetas, diversas formas. É um conteúdo extraordinariamente grande, amados. Nós podemos, por exemplo, encontrar dentro da oração do Senhor uma condição de filhos de Deus. É o Eterno dizendo que nós somos filhos do Senhor. Mostra-nos também a adoração que precisamos todos os dias prestar ao Todo-Poderoso. Ensina-nos ainda que somos súditos, cidadãos do reino dos céus. Que somos apenas servos do Todo-Poderoso e ainda dependentes da sua graça, Deixa-nos claro ainda que somos pecadores e que, se não buscarmos a presença do Senhor, seremos fracos espiritualmente. Estes são alguns pontos de extrema importância que nós encontramos dentro da oração do Senhor. E quando nós, amados, entendemos essas particularidades desse ensinamento de Cristo Jesus, com certeza teremos um acesso mais real, um acesso verdadeiro ao Todo-Poderoso. E quando nós oramos, observando este modelo, todas as áreas da nossa vida há de louvar, há de adorar, há de bendizer o Criador. Mas, irmãos, observe esses aspectos. No versículo 9, o Senhor Jesus diz: portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ouça, amados, o Senhor Jesus ensina-nos que somos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Mas como nós que somos filhos do Senhor, podemos viver de qualquer forma? Se eu sou filho de Deus, amados, eu tenho uma obrigação com o Todo-Poderoso de, na minha vida, testemunhar os seus ensinamentos, no meu dia a dia viver a sua vontade. Eu não posso viver de qualquer forma, eu não posso dar passos errados, eu não posso ter uma associação com o pecado, nem tampouco desenvolver laços de amizade com o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Mas como filho de Deus, eu preciso viver a verdade incondicional do Todo-Poderoso no meu dia a dia. Sou filho do Pai? Sou filho do Mestre? Sou filho de Jeová? Sim, sou filho. Amém. Preciso, amado, trazer em mim. Eu preciso fazer aflorar na minha existência as qualidades herdadas, as qualidades genéticas herdadas do meu Pai Celeste. Eu preciso trazer no meu ser o DNA de Deus. Ele é meu Pai. Eu sou filho do Todo-Poderoso. E nós precisamos viver a verdade do Senhor como filhos. E o grande exemplo desta realidade é Cristo Jesus. Nós vemos, irmãos, que Cristo Jesus se fez homem, esteve na face da terra e aqui ele viveu em conformidade com aquilo que Deus desejava. Ele não deu lugar à carne, não deu lugar na sua vida para o pecado, chutou Satanás da sua presença, não permitiu que o inimigo tocasse na sua vida. Ele viveu de uma forma pura, de uma forma reta e com certeza nesse ensinamento ele está falando: viva desta forma, viva conforme eu vivo, seja meus imitadores. Nós precisamos imitar a Cristo Jesus, entendendo que Deus é o nosso Pai e o Senhor não deseja filhos que não sejam seus representantes. O Senhor quer que seus filhos sejam obedientes, que estejam diante dos seus olhos. O Senhor deseja que seus filhos representem a sua casa, represente o seu reino. Nós precisamos, irmãos, representar a família do Senhor. E isto quando nós vivemos segundo a vontade do Todo-Poderoso. Vivemos segundo a vontade do Todo-Poderoso.
Outro aspecto que Cristo Jesus chama-nos a atenção nesta oração, ele diz: santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Santificado seja teu nome. Nós, como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos entender que é nosso dever sermos adoradores. Filho do Senhor que não adora, filho do Senhor que não tem uma palavra de louvor, de adoração nos seus lábios, com certeza tem alguma coisa errada com ele. A sua comunhão com o Pai não é perfeita. A sua comunhão com o Todo-Poderoso está estremecida. Mas quando nós nos consideramos filhos de Deus, e procuramos viver conforme a vontade do Todo-Poderoso, nós teremos na nossa boca uma palavra de adoração, E essa adoração, amados, ela se manifesta de diversas formas. Se manifesta através dos louvores, através das minhas ações, do meu falar. Quando eu sou servo do Senhor, quando eu sou filho de Deus, eu preciso, queridos, viver a verdade dele no meu dia a dia. A minha vida precisa ser uma contínua adoração. Eu tenho que viver continuamente adoração ao Todo-Poderoso. Aquela ideia preconcebida que adoramos o Senhor na igreja, apenas na igreja, não corresponde à verdade bíblica. A nossa vida precisa ser uma adoração 24 horas por dia. Precisamos adorar o Senhor enquanto trabalhamos, enquanto nos alimentamos, até nas diversões precisamos adorar o Senhor. Quando dormimos, a nossa vida precisa estar nas mãos do Espírito para que Ele possa ministrar o nosso coração, ministrar a nossa mente, introduzindo no nosso ser, cada dia mais, condições de comunhão verdadeira com o Pai eterno. Nós, amados, recebemos do Senhor este ensinamento, que é preciso adorar o Criador continuamente. Mas Jesus, continuando na sua aula a respeito da oração, ele ensina que é preciso entendermos que somos súditos de Deus, que somos cidadãos do reino dos céus. E ele diz no versículo 10, venha o teu reino. Nós precisamos entender que esse reino de Deus, ele precisa vir sobre a nossa vida. Eu preciso, amados, carregar no bolso, eu preciso ter no bolso um passaporte que diz que eu sou cidadão dos céus. E esse passaporte, queridos, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Quando eu sou lavado, quando eu sou purificado, quando eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus, quando eu entrego a minha vida para Ele, eu estou dizendo, Jesus, eu abandonei as trevas e agora quero viver no Teu reino, E quando nós estamos em oração, nós precisamos também clamar para que a verdade do Senhor se manifeste cada dia mais na nossa existência, para que nós possamos entender a vontade do Pai Eterno e vivermos cada dia mais aquilo que o Senhor deseja para cada um dos seus cidadãos. Amados, eu preciso ser um representante do reino celeste. Onde quer que eu esteja, a bandeira dos céus precisa estar hasteada na minha casa. Eu preciso carregar e mostrar para todos que sou do reino celeste. E isso se faz através de um testemunho que aponta para o Senhor, através de uma vida pura, uma vida reta que aponta para Deus, através de um proceder que mostra-nos que nós não somos desta terra, através de um amor maior para com o Todo-Poderoso. E assim, irmãos, entenderemos que nesta terra somos apenas forasteiros. Estamos aqui de passagem, em direção ao reino celeste. É como se a terra fosse o nosso mar vermelho, atravessando o mar vermelho para chegarmos em Canaã. Entendamos isso, amados. Portanto, nós não podemos amar esta terra, nós não podemos fixar nossas raízes nessa terra. A Bíblia diz que tudo isso há de passar.
mas o reino dos céus, este precisa ficar marcado em nossos corações. Ainda no versículo 10, o Senhor nos diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é submissão, irmãos. Isso é uma declaração de submissão ao Senhor. Quando eu oro desta forma, eu estou dizendo para Deus: Senhor, a minha vida é tua. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na minha existência. Precisamos entender, que isso fique claro, que a nossa liberdade, ela deixa de existir a partir do momento que eu encontro-me com Cristo Jesus. O meu livre-arbítrio deixa de existir a partir do momento que eu faço um compromisso com o Todo-Poderoso. Por quê, amados? Aqueles que fazem um compromisso com o Todo-Poderoso, estes tornam-se servos, servos de Deus, servos do Senhor. Em outras versões encontramos a palavra escravo, escravos do Senhor. A nossa vontade será totalmente submetida à vontade do Senhor. O meu prazer, a minha alegria residirá em fazer a vontade do Mestre. Eu preciso colocá-lo em primeiro lugar. Eu preciso colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Não mais viverei para mim. Se tenho uma empresa, é para o Senhor. Se tenho um trabalho, é para o Senhor. Se tenho um veículo, é de Deus. Se tenho uma casa, é de Deus. Tudo quanto tenho é do Senhor, porque sou escravo do Mestre, sou escravo do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender, é preciso entender esta verdade. É preciso entender a verdade do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós amamos demasiadamente esta terra, nós vamos abandonar a nossa condição de cidadãos dos céus. Nós não podemos ser cidadãos da terra. Não podemos. Porque quem impera nessa terra é Satanás. E como escravos de Cristo, como servos do Senhor, precisamos estar em perfeita obediência a seus princípios. É por isso que o Eterno diz que é necessário uma dependência total, uma dependência exclusiva do cuidado de Deus. E essa dependência fica clara no versículo 11, quando o Senhor ensina-nos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. É uma vida de fé. Uma vida de fé. E quando eu tenho fé, eu vivo o hoje. Eu vivo o hoje. E esse hoje eu preciso viver junto ao Todo-Poderoso, amparado no Senhor, em total dependência de Deus. Os meus passos precisam ser em total dependência do Criador. Eu não posso tomar atitudes por conta própria, irmãos. Não, eu não posso achar que é melhor dessa forma. Não é desse jeito. Eu tenho que depender do Senhor, aprender a esperar no Todo-Poderoso, a clamar pela graça do Senhor. Eu preciso aprender a viver e esperar no Mestre, porque Ele é aquele que ampara o justo, ampara o fiel. Ele é aquele que não deixa seu filho mendigar o pão. Ele é aquele que não deixa seu filho mendigar o pão. E quantas pessoas, amados, que perdem isso de vista, perdem a dependência do Senhor de vista, estão à procura de um emprego, submete-se a qualquer situação, fazem qualquer coisa em nome do dinheiro. Sabe o que é isso, queridos? É que esqueceram que o Eterno nos orienta. É porque esqueceram que o Eterno orienta, que a nossa vida é uma dependência total do nosso Senhor, do nosso dono. Portanto, queridos, eu não posso submeter-me a todas as situações em nome do dinheiro. Eu não posso submeter-me a todas as situações para conseguir, talvez, a sobrevivência sobre a face da terra. Eu preciso entender, nós precisamos entender que a nossa liberdade vai até o ponto em que não posso tocar nas verdades de Deus. A partir do momento que a minha liberdade toca na verdade do Senhor, eu preciso parar.
e lembrar-me que sou dependente do Senhor, que sou dependente do Senhor. E quando nós esperamos no Eterno, quando nós confiamos no Mestre, quando nós entregamos a nossa existência, descansamos nele, ele abre portas para as nossas vidas. Ele abre portas, irmãos, portas para a nossa existência, e nós teremos o suficiente para sobrevivermos e de forma digna sobre a face da terra. Não afirmarei que todos serão ricos. Não afirmarei que todos terão veículos, não afirmarei que todos terão casa própria, não farei esse tipo de afirmação, porque a dependência do Senhor não necessariamente nos faz ricos, mas a dependência do Senhor é uma questão de deixar-se mover pela vontade do Mestre. E o Mestre, irmãos, é como um vento na nossa vida. Ele nos empurra para a esquerda, para a direita, nos empurra para a frente e para a direção que Ele achar conveniente na nossa existência. O homem, quando é dependente de Deus, ele vive segundo a vontade do Senhor e deixa-se mover pelo Todo-Poderoso. Mas Jesus também nos ensina que somos pecadores. O Senhor Jesus mostra uma realidade e diz que em nossas orações nós não podemos omitir o pecado, nós não podemos omitir. Ele ensina-nos que em nossas vidas nós não podemos omitir o pecado. No versículo 12 está escrito: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ouça, queridos. Precisamos aprender a pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, e esta confissão é fruto de um arrependimento verdadeiro. Vale ressaltar, queridos, que confissão de pecado sem arrependimento não é confissão. Confissão, ela é fruto de um arrependimento, e o arrependimento nos afasta do pecado, nos faz abandonar o pecado, nos faz deixar em definitivo o pecado, queridos. Quando há verdadeiramente arrependimento na vida do homem, quando ele achega-se à presença do Senhor e confessa o seu pecado, ele está dizendo para Deus: Senhor, perdoa-me, e comprometo-me contigo a não mais pecar, a não mais falhar contigo, a não mais errar contigo. Esse é um compromisso que eu preciso ter com o Senhor. A Bíblia diz que somos pecadores, mas se pecarmos, não devemos ficar no pecado. Se você pecou, amados, não cultive, não guarde o pecado dentro do teu coração. Pecou, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus o fez ver que pecastes. Abandone o pecado, abandone. Se você foi sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus, Ele mostrou-lhe o pecado, a tua falha. Não guarde, não resista, não seja resistente à voz do Espírito de Deus, mas tome uma decisão. Arrependido, confesse o teu pecado, peça perdão ao Senhor pelos teus atos errados, pelas tuas más ações, pelo muito falar talvez, pelas mentiras talvez, pelas más ações, seja elas quais forem, peça perdão ao Senhor. Não guarde o pecado, porque o pecado te afastará do Senhor, e a condição daqueles que estão afastados do Todo-Poderoso é a perdição eterna. E aqueles que estão afastados do Todo-Poderoso, aqueles que, através do pecado, deixaram a presença do Todo-Poderoso, estão condenados à perdição eterna. E a Bíblia diz que precisamos estar atentos, porque nós não sabemos quando seremos chamados para prestarmos contas pelas nossas vidas, pelas nossas ações diante do juízo. Portanto, irmãos, eu não posso conservar o pecado no meu coração. Eu não posso guardar o pecado. Eu preciso confessar os meus pecados. E isso tantas vezes seja necessário. Eu preciso confessar o meu pecado, apresentá-lo diante do Senhor, pedir ao Eterno que me purifique, pedir ao Eterno que lave a minha existência, que lave o meu ser, e comprometer-me com Ele a não mais pisar errado,
pisar errado com o Todo-Poderoso. Irmãos, esta é a verdade da palavra do Senhor. Este é o ensinamento de Cristo Jesus para as nossas vidas. Ele mostra-nos que nós somos filhos de Deus, que é preciso sermos adoradores, cidadãos, súditos do reino celeste, que somos escravos, servos do Mestre. A dependência é uma verdade na vida do Filho de Deus. E que ainda, irmãos, somos homens e, portanto, pecadores. Mas nós não podemos continuar no pecado, e sim confessar os pecados para que sejamos lavados e purificados. Mas o Eterno não parou no seu ensinamento. O Eterno continuou ensinando-nos, e no versículo 13 de Mateus capítulo 6, nós lemos Cristo Jesus falando o seguinte: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, precisamos reconhecer que somos fracos. Precisamos reconhecer que somos humanos e suscetíveis ao pecado. Eu preciso reconhecer que, se não vigiar, vou pecar contra o Senhor. Nós precisamos reconhecer que, se não vigiarmos, se não estivermos atentos, se não estivermos ligados no Mestre, nós vamos pecar. E é por isso que Jesus nos ensina que devemos orar e clamar: não nos deixe cair em tentação. Em outras palavras, nos fortifique, Senhor, nos dê força, Senhor, nos dê condições para resistirmos à carne, para resistirmos às investidas do maligno, nos dê condições, Pai eterno, para vencermos todas as tentações, vencermos toda a opressão do maligno. Nos revista com Tua graça, nos revista com Teu poder, nos revista com Teu Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, amados, nós não podemos achar que, pelo fato de sermos humanos, estamos suscetíveis ao pecado e, portanto, o pecado é natural na nossa vida. Não, isso não é o ensinamento de Cristo, não é o ensinamento do Senhor. A Bíblia diz sim que somos humanos e que podemos pecar. No entanto, nós não podemos fazer uso desta afirmação para justificar os nossos pecados, como muitos têm feito por aí, amados. Muitos têm justificado os seus pecados ao afirmarem: eu sou pecador, eu sou humano, eu estou sujeito ao pecado. Não é este o ensinamento de Cristo Jesus para você. Ele mostra sim que estamos sujeitos a pecar. No entanto, que nós precisamos orar e clamar ao Todo-Poderoso: Senhor, nos dê força, Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos dê força, nos revista com Tua graça, nos revista com Teu Espírito, para que possamos ter forças para resistirmos ao dia mau e passarmos por sobre ele com vitórias, É dessa forma que o Espírito de Deus quer que oremos. É desta forma que o Senhor quer que nos acheguemos a Ele, amados. E nesse texto nós vemos mais um ensinamento profundo de Cristo Jesus. Um ensinamento necessário para que possamos viver uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer. Que possamos ser vistos dos céus com prazer pelo Senhor. Que o Eterno tenha prazer na nossa vida. E que você procure, amados, praticar a oração do Senhor na tua existência. Que você procure praticar a oração do Senhor. Não é repetindo essa oração como uma reza. Não é isso. Eu vou repetir a oração do Senhor 10 vezes. Vou repetir a oração do Senhor 100 vezes, todos os dias. Não é isso. Não é assim que o Senhor quer. Ele não quer essa coisa mecânica. Ele quer sim que você se achegue a Ele e que você reconheça. É por isso que Ele deixou esse modelo de oração. Que você reconheça que tu és filho de Deus. Que deves carregar na tua boca uma adoração contínua, que você é cidadão dos céus, súdito dos céus, que tu és escravo, servo de Deus, que a dependência é uma verdade daqueles que andam com Cristo, e ainda que nós possamos estar sempre atentos, que somos pecadores e se nós não tivermos cuidado, vamos cair nas tentações.
Eis aí a direção de Jesus para aqueles que querem ser fiéis ao Todo-Poderoso. E quando nós praticamos e observamos esses ensinamentos, nós com certeza teremos a vitória e seremos vitoriosos e seremos vencedores e veremos a glória do Senhor. E teremos na boca, irmãos, sempre uma palavra que mostra, que nos identifica como servos, como cidadãos do reino celeste. Será que as pessoas estão conseguindo enxergar na tua vida a tua cidadania celeste? Será que aqueles que se achegam a você, aqueles que são teus próximos, conseguem enxergar em você que és um cidadão lá do reino de Deus? Se você não consegue passar essa imagem, se você não consegue passar esta imagem para aqueles que são teus próximos, fica um conselho: arrependa-te do teu pecado, confesse os teus pecados ao Senhor, submeta-se à vontade dEle, para que o Espírito de Deus more no teu coração. E a partir do momento que o Espírito do Senhor habitar na tua mente, habitar no teu coração, certamente, as tuas ações, o teu falar, refletirá a presença do Mestre, mostrará que você tem a Deus como Pai, que teu DNA é semelhante ao DNA do Todo-Poderoso, que a glória do Senhor está sobre a tua existência. Amém? Ore ao Senhor, viva a Deus, seja do Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 420.